Olá, estamos começando mais uma edição do Contraponto, trazendo hoje o tema a venda, o consumo de bebidas alcoólicas em Santa Maria e alguns projetos de mudanças na lei. Ao meu lado, a vereadora Maria de Lourdes Castro, e também Leonardo Palma, comerciante, que vai discutir conosco um pouco sobre esse tema, começando então com a vereadora Maria de Lourdes, sobre alguns projetos no fim de 2011 que a senhora tentou provocar essa discussão na Câmara de Vereadores e que causou alguma polêmica em Santa Maria. Exatamente. Inicialmente, obrigada, José, por estarmos aqui conversando sobre um tema tão polêmico, né? Que a maioria das pessoas não gosta de falar muito, não. Bem, eu propus o ano passado algumas alterações do Código de Postura, no artigo 40 e no artigo 42. É necessário deixar claro que o Código de Postura em Santa Maria, ele data de 22 de janeiro de 2002. E o artigo 40 previa a proibição da venda de bebidas alcoólicas nas vias públicas, sem a devida autorização do poder público. E nós, no artigo 40, acrescentamos que ficava proibida a venda, que já havia, e o consumo nas vias públicas. E no artigo 44, em 2002, eu gosto de salientar a data porque não é algo de agora. Em 2002, já havia proibição, já havia a determinação que não seriam fornecidas licenças para a realização de jogos ou diversões públicas causadoras de perturbação ao sossego público em locais compreendidos numa área formada por um raio de 200 metros de escolas, casas de saúde, hospitais, casas de repouso, creches e asilos. E nós acrescentamos unicamente distribuidoras de bebidas, que além destas casas, jogos, diversões públicas, distribuidoras de bebidas também não poderiam receber licença. Foram essas duas modificações que nós fizemos. Fizemos 4 audiências públicas, extremamente polêmicas, assim, foi levado para um outro viés, né, foi dada uma outra conotação do projeto e, lamentavelmente, ele não passou. Foi derrubado, né, foi com 11 votos contra o projeto e 3 a favor. Né, e hoje, então, ele está parado, né, nessa forma como estava, mas o que nós temos observado é que a fiscalização, de certa forma, está acontecendo no município de Santa Maria. Tanto é que os bares da Saturnino de Brito e alguns outros locais já foram fechados. Em relação a essa questão do consumo e vendas, como é que seria essa proibição? Afinal de contas, a gente sabe que alguns bares, eles acabam dando acesso à rua também, não só a parte interna. Então, primeiramente, como é que seria essa proibição da venda em locais públicos e o consumo? Porque a gente entra também naquela discussão da democracia, da liberdade, do ir e vir, e essa proibição do consumo em vias públicas. A proibição seria proibido beber a bebida alcoólica na calçada, na rua. Como é na maioria dos países da Europa, Estados Unidos, e como vai ser em São Paulo agora em seguida. Já temos, o deputado já está fazendo a legislação, em breve nós teremos isso. E seria proibido, o proprietário seria responsável, e nós tínhamos também, porque aqui o Código de Postura ele não prevê sanção, né? Não prevê, mas nós já estávamos fazendo um tipo de um regimento, uma adequação, para que a pessoa que fosse beber também tivesse uma sanção. Eu gosto que as pessoas sempre costumam usar, José, a questão do ir e vir e a liberdade, né? Só que, lamentavelmente, as pessoas esquecem que a minha liberdade termina onde começa a do outro. Nós não somos donos do mundo, não somos donos de uma calçada, né? Nós somos, e calçada e via pública é público, e público, como no Brasil penso, parece-me que não é de ninguém, não é verdade, ele é de todos. E, portanto, cada um de nós temos que ter um comportamento adequado para que todos possam usufruir da igual maneira, né? Então, isso tem que ficar bem claro. E essa questão também das escolas, nós temos acompanhado em vários locais a perturbação que significa isso. Em horário de aula, esses locais abertos vendendo bebida alcoólica,
O rádio, a música muito alta, a gurizada nas calçadas, sentadas, quer dizer, isso não está correto. É difícil de falar sobre isso, né? As pessoas vão dizer que quem tem que ver com isso é o pai e a mãe. Bom, isso aí é uma outra discussão que nós podemos discutir também, não há problema nenhum. Mas quando os pais falham, lamentavelmente, quando a família falha, quem tem que dar conta é o Estado. E o Estado que eu digo aqui é o município com sua legislação, o Estado com a sua legislação, né? A União com sua legislação. Se assim não fosse, né? Se todas as pessoas tivessem valores morais, valores cristãos, valores de convívio, não precisaria legislação, né? Nós não precisaríamos na sociedade ter regras que nos determinassem como devemos e como podemos agir em sociedade. Se a família cumprisse o seu verdadeiro papel. Isso não existe. Já voltamos a falar dessa questão da fiscalização, primeiramente saudando o Leonardo Palma, que é comerciante do estabelecimento, e tu representando os outros comerciantes, o que tu acha dessa questão do consumo em via pública, primeiramente, e a questão da venda também, para os comerciantes? Bom, olá, obrigado pelo convite. Acho que é um tema importante de ser debatido, pensado, principalmente isso, pensado, né? E eu gostaria de fazer uma observação de que essa lei de 2002, ela na sua primeira linha ali, ela diz, ela fala em proibição sem a autorização, né? Então ela não é simplesmente uma lei proibitiva, né? Ela não tem um formato proibitivo. Eu acho que a gente está vendo, de modo geral, mesmo antes de entrar no tema, de modo geral está vendo uma tendência, né? Uma certa transformação da sociedade naquilo que o filósofo Michel Foucault antecipou como a passagem de uma sociedade disciplinar para uma sociedade de controle. Então, assim, é um avanço progressivo de medidas proibitivas, né? Me parece que o principal alvo delas são os espaços de encontro, os espaços onde se inventam modos de estarmos juntos, né? Quer dizer, os lugares que permitem justamente a circulação de ideias e a produção de afetos, ou seja, as pessoas afetarem umas às outras e serem afetadas por elas, né? Quer dizer, e o que é paradoxal, numa época como a nossa, que exatamente pela intensificação do encontro, pela intensificação da circulação da informação e de ideias, foi se transformando numa época da comunicação, parece que há um descompasso entre aquilo que é o gesto que coloca as pessoas a inventar modos de estar junto, lugares para se encontrarem, lugares para estarem juntas, né? E uma certa ação contrária do Estado que no sentido de suprimir todas as possibilidades de que isso aconteça. Bom, como? Criando uma sociedade amedrontada, uma sociedade ameaçada, uma sociedade da insegurança, né? Então, a gente vê em movimento uma série de estereótipos sendo difundidos, né? E a passagem, pequenas modulações, onde, por exemplo, uma lei que em 2002 dizia que seria proibido a venda de bebida sem a autorização prévia do poder público. Sem um alvará de licença seria, isso, né? Ela fica passiva de ser transformada numa lei exclusivamente proibitiva, né? É proibido e ponto, né? Bom, o argumento de que essa é a característica de países mais avançados, a gente teria que então colocar uma pergunta muito séria. Quer dizer, a gente olha hoje como estão essas sociedades, os supostos países mais avançados, são sociedades que exatamente avançaram muito na supressão dos espaços comuns, né? São sociedades que se anteciparam, são precursoras na privatização dos espaços, né? Quer dizer, naquilo que durante um certo tempo foi chamado de supressão do espaço público mesmo, no sentido assim, aonde havia a presença em certos lugares do Estado, um longo processo de privatização vendeu a ideia de que o patrocínio privado é que supriria as necessidades e as demandas da população. Então, a gente viu progressivamente o espaço público sendo suprimido a partir da entrada em cena de formas de patrocínio privado no espaço, primeiro, no espaço esportivo, a gente viu no espaço cultural e a gente viu entrar mais recentemente no espaço educacional. Quer dizer, é difícil entrar em qualquer estabelecimento de ensino onde a predominância das marcas nas lancherias não seja algo evidente, né? É quase impossível a gente transitar hoje por certos espaços onde a presença marcante das marcas seja, né, quer dizer, em primeiro lugar, aquilo que aparece,
né? E as marcas, é bom lembrar, ela sai de uma lógica de promoção de produtos, de promoção de acesso a bens, e ela entra numa lógica, a marca está ligada à ideia de venda de estilos de vida, de concepções de mundo, de sensações frente a certos mundos. Tu não te associa, tu não olha uma propaganda para ver qual é o produto e a qualidade do produto. Tu é, digamos assim, motivado por uma propaganda porque ela te vende a ideia de um conjunto de sensações e de prazeres e motivações subjetivas que te colocariam num determinado lugar no mundo com, né, acesso a certos privilégios e uma série de outras situações. Então, assim, tu mobiliza, na verdade, as condutas, mobiliza o desejo, tu mobiliza o imaginário, né? Essa questão da proibição da venda de bebidas, ela passaria pela questão da licença ou em locais fechados? Quando ele fala sem a devida autorização, são aqueles shows nas praças, carnaval na rua, aí pode vender. É isso? Entendeu? Tu não pode vender bebida alcoólica se não tem algo que é um show, que é um evento, que é um carnaval de rua, que é alguma coisa de nativista. Mas tem que ter a autorização. Mas é uma pergunta à vereadora, no sentido que as pessoas poderiam lhe questionar, assistindo o programa, e talvez gostariam de fazer a pergunta, que talvez elas não estando em um evento como este, mas tendo a vontade do consumo, não seria uma restrição a esse direito que a pessoa teria? É uma restrição, é uma proibição de beber em via pública. É uma proibição. E eu não vejo problema nenhum nisso. Entende? Porque... se tu olhar o Rio de Janeiro hoje, com a proibição da bebida e com a lei seca que está sendo altamente fiscalizada, o que diminuiu os homicídios, o que diminuiu a violência, é real, entende? Então, assim, o que acontece? As pessoas parecem que têm medo de que nós não podemos proibir, nós temos que dar liberdade, mas e a liberdade daquela pessoa que não quer passar num lugar que está todo mundo bebendo? Como é que fica isso? Será que as pessoas se deram conta que a minha liberdade de eu beber na calçada lá pode estar incomodando aquelas pessoas que vão passar, que vão para o trabalho, que vão para casa, que estão passeando? Tu entende? Então, é muito... discutir liberdade é muito complicado, né? Porque nós não podemos nunca esquecer que a minha liberdade vai até onde começa a do outro. Então, se eu gosto de beber, eu bebo em casa, eu vou no boteco do Rosário, tomo uma cervejinha sentada dentro do bar, ouvindo uma boa música. Eu faço uma festa com meus amigos na minha casa. Tu entende? É isso. O que se quer é que as pessoas entendam que o espaço público é público. Ele não é de ninguém, ele é de todos. E aí, todos têm o direito de usar de igual maneira. Mas quando ele pergunta, no sentido de quando a gente abre algumas exceções para eventos culturais, ao abrir uma exceção, a gente não está dizendo pode em certas circunstâncias, se pode em certas circunstâncias, poderiam em outras, talvez? Mas e por que não pode existir regra? Para tudo existe regra. Então, se tem um grande evento, né? Se tem uma grande festa, e querem fechar a rua, e vai ter... Por que não pode ter também? Então, por que tem que ser? Não, é proibido sempre. Também não é assim. Né? Se vem um show... um show aí. Um show cultural, um espaço cultural. Isso. Né? E que dá para vender, que o pessoal vai beber. Por que não pode fechar e não botar policiamento adequado, venda adequada? Entende? Por que não? Com certeza esse assunto... Não é 8 nem 80. Com certeza o assunto vai repercutir bastante. Temos ainda mais 2 blocos, mas vai passando rapidamente o espaço. O Contraponto volta em instantes. Existe um lugar onde eu me sinto muito feliz, porque eu brinco, dou risada, aprendo coisas novas e tenho um monte de amiguinhos. Alguns contos de fadas são reais e precisam de você para traçar um final feliz. Entre em contato conosco e saiba como ajudar. Oi, você já me conhece, eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber?
Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. Voltamos com o segundo bloco do Contraponto, falando hoje sobre o consumo, a venda de álcool em Santa Maria. Pelo que a gente sentiu no primeiro bloco, um assunto bastante polêmico. Falando agora sobre o Leonardo, sobre essa questão que a vereadora Maria de Lourdes falava no primeiro bloco, mais uma questão comportamental, ou seja, disciplinar. Como é que o comércio se posiciona em relação a isso? Tu até falaste da questão da evolução de algumas leis ou de comportamentos, mas a posição do comércio em relação a isso, afinal de contas, tem os estabelecimentos fechados, mas também tem uns que proporcionam essa questão. Sim, me parece que a mobilização que houve em torno dessa discussão, ela expressa muito qual a opinião geral dos comerciantes, né, dos proprietários e pessoas à frente, né, de iniciativas como essa, que são pontos de venda, né? Pontos de venda, seja uma distribuidora, seja um bar, um boteco, um botequim, uma casa de show, seja o que for. O que eu falei no bloco anterior era exatamente isso. Assim, me parece que a lei já contempla isso que se quer salientar agora, porque ela já prevê a proibição em casos, né, sem autorização do poder público e, teoricamente, só funciona aquilo que já está autorizado pelo poder público funcionar. Então, que já estaria legalizado, normatizado, regulado e passível de fiscalização. Então, não me parece que a gente precisaria avançar no sentido exatamente de incrementar o proibicionismo. Foi esse meu acento colocado na questão anterior. E como é complicado, como isso vem avançando no mundo no sentido não progressivo, mas regressivo no sentido de supressão do espaço público. E aí nós deveríamos discutir o problema sério que seria a supressão do espaço público, né? Que é outra coisa. Então, assim, o tema... Sair do estereótipo é a gente entrar. Como é um estereótipo essa ideia de que o consumo da bebida alcoólica ele necessariamente leva automaticamente à delinquência, a uma série a associação direta entre o consumo do álcool e o consumo das drogas mais pesadas, seja o que for. Bom, o outro elemento fundamental é essa ideia de que pessoas reunidas no espaço público significa perturbação da ordem pública, né? Quer dizer, eu acho que a gente talvez tenha que começar a pensar de um outro modo. Lugares não povoados, lugares não frequentados pela circulação e encontro de pessoas, esse é o lugar propício para a insegurança, né? Quer dizer, eu atravessar uma rua deserta é muito mais complicado uma certa hora da noite do que atravessar uma cidade onde tem vida na noite, né? Quer dizer, a região eu vou pegar a Rua do Rosário, que é onde está estabelecido, onde está o meu estabelecimento, onde eu né, tenho uma casa funcionando hoje. Há uns 5, 6 anos atrás, era perigoso passar na Rua do Rosário da noite, né? Hoje em dia, exatamente com a circulação de pessoas, as pessoas estacionando o carro, as pessoas chegando até os estabelecimentos, as pessoas circulando, as pessoas se encontrando, as pessoas voltando para casa, então saindo dos estabelecimentos, indo pegar o seu carro. Quer dizer, a segurança na porta dos estabelecimentos, a circulação de pessoas cria no mínimo umas 2 ou 3 quadras que são muito mais seguras hoje para circular do que foram há 5, 6, 7 anos atrás, né? Bom, no período onde, num primeiro momento, os camelôs foram retirados do calçadão e foram deslocados para a Avenida Rio Branco, nós tivemos um período de incremento dos assaltos e né, da abordagem de pessoas num espaço que ficou por um tempo semideserto, né? Quer dizer, tem ruas da cidade que elas são perigosas exatamente porque não são ruas de circulação de pessoas. Então, são ruas propícias para o delinquente encontrar alguém como vítima ideal, né?
Quer dizer, o que traz a segurança pública é a povoação, é exatamente o encontro das pessoas, é a circulação das pessoas. Isso é que vai inibir, né, o suposto interessado em encontrar a vítima indefesa, né? Bom, então é o oposto do discurso que é feito hoje, aonde a gente tenta amedrontar a sociedade, dizer que as pessoas devem se esconder dentro de casa e, no máximo, fazer festas privadas, encontros privados. E, ou seja, isso está assentado num determinado estereótipo do perigo do encontro, do perigo do comum, do perigo da multidão, do perigo do tumulto, do perigo da festa, do perigo da alegria, do perigo, não é? Que ela me parece, ela só interessa na produção de uma determinada sociedade, que é a sociedade do indivíduo, do sujeito individualista, individualizado, né? Não desejante do encontro com o outro, não desejante de ultrapassar esse limite entre público e privado, e a produção do comum, que é alguma coisa onde aí sim nós usamos os espaços, inventamos usos criativos e desejáveis para os espaços, inventamos lugares de encontro e qualificamos os espaços como espaços interessantes, desejáveis e alegres, né? Lugar de festa, de alegria, de afirmação de vida, né? de troca de informação, de circulação de ideias, de produção de pensamento. Uma pergunta, vereadora. De produção cultural, diga-se de passagem. Eu concordo com ele. Só que nós precisamos sair disso, de que o encontro, a troca de ideia, tem que ter álcool junto. Mas isso que eu ia lhe perguntar, vereadora. Porque não precisa. Porque quando a gente... Tu falaste na questão até de alguns eventos públicos, de certa forma, quando há um evento também há perturbação, mas a lei não se enquadraria na questão de não trazer a perturbação, a questão do barulho em função do consumo de álcool? Mas se tu vais fazer um show, tu vai fazer no final de semana, com horário determinado, entende? Então aí tu não quer que faça mais show, não é esse o caso. Desculpa, vereadora, a pergunta é a questão do consumo de álcool em relação ao dia a dia. Exatamente, isso que eu estou falando. Deixamos de lado a questão, eu dei o exemplo da questão da perturbação, mas na verdade o foco da pergunta é a perturbação. O que a senhora questiona ao projetar, ao sugerir uma emenda na lei, seria essa questão da perturbação, o que o álcool seria, o consumo de álcool na rua provoca em moradores próximos, em pessoas que passam na rua. Não seria a questão de aumentar essa fiscalização para tentar controlar a questão da perturbação do sossego público ao invés da questão do consumo de álcool na rua? Quem sabe? Fiscalizar e não permitir, só que assim, ó, tu fiscaliza onde tu passa numa calçada ou numa rua que está obstruída por grupos de pessoas bebendo e que não dá para passar. Como é que as pessoas podem achar que este local, o meio da rua, é o local de haver encontro, de haver momento, troca de ideia? Como que pode isso? Como é que pode? Tu entende? Ninguém está falando que não pode acontecer os encontros, não pode acontecer espaços de trocas de ideia, de contato, né? de afeto. Não é nada disso. Nós apostamos muito nisso, tanto é que nós apostamos muito na busca de praças, de parques, né? Que Santa Maria é uma pobreza nesse sentido, né? E o prefeito vem trabalhando em cima disso, para que haja estes espaços, para que as pessoas se encontrem, para que as pessoas tenham momentos de lazer juntos. O que nós entendemos é que rua é para o pedestre e para o motorista, e para o carro. Que este não é espaço. E que para isso, para ficar bebendo na calçada e na rua, as pessoas que moram próximas desses locais têm que ser respeitadas. O horário de silêncio é horário de silêncio. Se tem uma escola aqui e tem adolescentes, por que na frente dessa escola tem um bar vendendo, uma distribuidora de bebidas, vendendo bebida fracionada? Por quê? Entende? Então, assim, ó, ninguém está querendo tirar a liberdade de ninguém está querendo proibir espaços públicos para as pessoas conviverem, de forma nenhuma. Mas a contrariedade maior é o consumo de álcool, não. É isso que ele questiona. Esse é o entendimento. A questão não é mais a perturbação, em si o consumo de álcool. Dizer que o consumo de álcool não leva à perturbação do sossego, isso é uma inverdade. Ele perturba. E dizer que o álcool não leva a mais violência também é uma inverdade. Isso é uma outra discussão que nós poderíamos fazer.
né? Nós temos dados, e muitos dados, de que os maiores casos da Maria da Penha é o álcool. Assim como os maiores casos de violência contra a criança, abuso sexual de criança, é o álcool. Então, assim, o que se quer, né, é que haja respeito ao espaço público e que o consumo de bebida alcoólica não seja nestes espaços. Né? Que não seja o local de ficar bebendo, atirando o copo no chão, jogando nos bueiros, né? Desrespeitando as pessoas que passam, ocupando como se o espaço fosse único, só daquelas pessoas que bebem ali. Vereador, uma pergunta aos dois. Em vez da proibição, em termos de campanha de conscientização para a questão da educação das pessoas, o que poderia ser feito para mudar um pouco essa realidade, que poderia contentar quem vive disso, o comércio e as pessoas que gostariam de beber, mas também as pessoas que se sentem incomodadas com este consumo em vias públicas? O que poderia ser melhorado em termos de conscientização sem haver a necessidade da proibição? O que, na verdade, tem que haver é uma grande fiscalização. Uma grande fiscalização e fazer cumprir o Código de Postura de 2002. Ponto. Não precisa nem a mudança que a Maria de Lourdes propôs. É só fazer cumprir o Código de Postura. E isso, lamentavelmente, nós temos um grave problema de fiscalização em Santa Maria. Né? Ou por poucos fiscais, ou por vontade política de algumas pessoas que não querem que haja fiscalização. E isso é muito sério, é grave. Né? E em relação a campanhas, nós temos feito, inclusive temos trabalhado junto às escolas, o próprio Ministério Público tem trabalhado muito isso, na questão de resgatar, né? Resgatar o respeito ao espaço do outro, orientar as famílias, de que haja este movimento, né, de que as pessoas deem regras para os seus filhos, disciplina para os seus filhos, para que todo mundo seja respeitado. E como atingir o jovem ou as pessoas que já consomem, que não estão mais na escola, ou seja, mudar esse comportamento de quem já participa hoje da sociedade, tem essa liberdade. E que fica na rua bebendo Exato. E causando distúrbio. Como atingir esse público? Com uma grande fiscalização e, infelizmente, coibindo. Não tem outra coisa. Proibindo e pronto. Não tem outra. Posso fazer Com certeza, contraponto, então? Primeiro, eu gostaria de pegar essa ideia de que o álcool, ele necessariamente está ligado à produção de certos efeitos indesejáveis, né? Bom, primeiro ponto, assim, nós somos seres afetivos, seres do encontro, quase tudo que fazemos é em função do outro. A gente inventa modos de estar junto mesmo, então a gente inventa lugares, inventa eventos, acontecimentos, né? Não por acaso a gente acaba se vinculando a alguém e constitui um novo núcleo e funda ali um núcleo comum e continua dando desenvolvimento. Nós somos seres sociais, nós somos seres sociais que somos afetivos, no sentido que somos empáticos, né? Somos empáticos, ou seja, assim, a dor do outro me provoca dor e a alegria do outro me dá alegria. Bom, a partir dessa situação, nós temos infinitas substâncias. E, tem pessoas que, para ficarem bem, comem chocolate. Né? Quer dizer, dependendo do modo como eu pense e crio uma escala para dizer o que é e o que não é desejável, nocivo ou não, quer dizer, eu posso em algum momento dizer que chocolate é droga e posso dizer que não. Né? Quer dizer, eu vou dizer que o álcool, a partir de uma determinada intensidade, ele é uma droga, a partir de uma outra intensidade, não. Por que eu estou dizendo isso? Porque a maior parte dos usos de substâncias, elas são muito mais voltadas para facilitação exatamente do encontro com o outro. Né? Mas por quê? Porque nós vemos de uma cultura que é uma cultura covarde e medrosa, e uma cultura, na verdade, que tenta trabalhar, ela trabalha o controle sobre o social a partir do amedrontamento e da fratura do social. Né? Bom, uma cultura que não consegue conceber que os gestos afetivos, os gestos amorosos, os carinhos, sejam efetuados no espaço público, tem que ser pornografizado, tornado pornográfico no sentido de que eles só podem acontecer no espaço oculto, é uma sociedade que tem medo do tato, tem medo do encontro, tem medo de estar juntos de várias maneiras. Bom, ela já começou fazendo isso, interditando no passado, e ela continua fazendo isso, provocando uma demanda e um desejo das pessoas de conseguirem se libertar, às vezes, para conseguir ter acesso ao encontro com o outro. Então, em grande medida, quando a gente pensa o uso de certas substâncias, o álcool, se encontrar para fazer uma refeição juntos, seja o que for, quer dizer, elas são desculpas que nós... Eu vou ter que interromper brevemente, a gente está encerrando o segundo bloco, a gente já volta com esse tema do terceiro bloco, o contraponto volta em instantes.
princípio, não deixe luzes acesas. A luminosidade de que o mundo precisa é a clareza dos seres. Deixe que a natureza seja a fonte de luz por meio de seus princípios ecológicos. Permita que ela irradie a sua energia. O brilho aparente e natural é grandioso, próprio e não pode perder a sua evidência para uma fonte artificial. Sempre que possível, não deixe luzes acesas. Para desenhar a vida é preciso nascer. Para viver a vida é preciso saber. Saber amar, dar carinho, fazer acontecer. Colorir a vida é renascer. Doação de órgãos, pinte essa mensagem. O vento mudou de direção no Lar Acalanto. Agora, além de amparar crianças que convivem com o vírus HIV, a casa está acolhendo famílias e crianças que possuem doenças crônicas degenerativas. Venha trazer novos ares ao Lar Acalanto. Desde que a gente nasce, um monte de gente ajuda a montar as peças da nossa vida. Sempre dizem pra gente crescer, evoluir, mas daí as drogas aparecem e as peças vão caindo. Quando a gente olha pro lado, não tem mais nada. Voltamos com o último bloco do Contraponto, falando hoje sobre o consumo, a venda de bebida alcoólica em Santa Maria, a proibição ou a conscientização. O Leonardo falava no encerramento do segundo bloco sobre essa questão do comportamento. Gostaria que tu encerrasse brevemente para a gente conseguir encerrar, então, esse último bloco sobre essa discussão. Resumindo, então, o que eu estava dizendo era bem simples. A maior parte dos usos de substâncias ele tem a ver muito mais com o fator de socialização e facilitação do encontro, dos modos de estarmos juntos, da invenção de lugares e jeitões de fazer isso. A maior parte da população usa, de algum modo, tem um contato com álcool, e não é verdade que majoritariamente a nossa população é de pessoas violentas, de pessoas agressivas e de pessoas porque fazem uso do álcool enquanto fator de socialização, cometem crimes bárbaros, seja com crianças, seja com mulheres, seja como for. Então, assim, é uma pequena minoria, um percentual muito pequeno que sim, digamos que 0,5% da população comete atos bárbaros ligados ao uso de álcool e de outras substâncias, quer dizer, é uma caricatura absurda e uma generalização indevida usar esse percentual para dizer que necessariamente, isso é um estereótipo, dizer que o álcool está associado de maneira absoluta, que ele induz e que ele nos leva para uma sociedade da turbulência, para uma sociedade do incontrolável total. Né? Que precisaria mais policiamento, precisaria mais penalidade, que precisaria mais controle, que precisaria mais disciplina, que precisaria mais cárcere, que precisaria mais supressão das liberdades. Né? Porque não é verdade assim, que o álcool, que é usado majoritariamente pela população, ou pela quantidade absoluta, pelo número majoritário das pessoas em algum momento da sua vida, não é verdade que todas as pessoas que usaram álcool se transformam em criminosos. Né? Então, assim, esse pequeno percentual é verdade. Eu não estou dizendo que não é verdade. Né? Então, assim, esse é um pequeno percentual, sim, mas esse pequeno percentual é aquele percentual que, com o uso de qualquer substância, tipo, se eu não tenho um espírito interessante, a expressão da minha alteração do espírito, ela vai ser desinteressante também. Agora, se eu tenho um espírito interessante, ou seja, eu estou habituado ao convívio, eu tenho a experiência prática do estar junto com os outros, eu tenho o hábito de uma vida pacífica, né? Quer dizer, qualquer substância, no máximo, vai intensificar os meus estados de alegria, os meus estados
afetivos interessantes de estar com os outros. Então, assim, pessoas interessantes, usando seja o que for, vão ter expressões interessantes. Pessoas que, por várias razões, foram violentadas pela sociedade ao ponto de terem se tornado desinteressantes, é óbvio que essas pessoas vão devolver para a sociedade, no momento de uso de certas substâncias, uma série de respostas indesejáveis. Né? Mas qual é o percentual das pessoas que respondem desse modo indesejável? Não é o número majoritário de usuários das bebidas alcoólicas e nem de outras substâncias. Né? Uma coisa que é importante a gente ressaltar no nosso programa do Contraponto é que não há apologia nem incentivo ao uso do álcool, afinal de contas, é uma droga legalizada. Para a gente conseguir dar encaminhamento ao encerramento dessa discussão, que a gente vê que conseguimos estabelecer um contraponto, que é justamente a ideia do programa, que são ideias distintas. Nós vivemos uma cidade universitária com muitos jovens e se criou uma questão cultural em Santa Maria dessa questão do consumo em vias públicas do álcool. Então, para a gente conseguir ir definindo um pouco essa discussão, é possível mudar esse comportamento dentro da sua ótica sem a proibição da questão de conscientização e talvez dentro do que o Leonardo falou dessa população mínima, porcentagem mínima, coibir algumas coisas que a gente acaba às vezes acompanhando no dia a dia, algumas brigas, algumas coisas ao redor de alguns bares, mas às vezes pelo comportamento de uns, os bons pagam, como via de regra em outros setores. Para a senhora, é possível com a conscientização ou apenas com a proibição? E o que o Leonardo fala também a respeito disso? Eu creio que o consumo do álcool, de qualquer droga, ela deve ser extremamente trabalhada em família. Não é tão simples assim como se fala, né? O álcool, se tu pegares o consenso do álcool no Brasil, tu vais ler, é um livro, eu acho que é importante que as pessoas que têm opinião leiam, né? Não é tão simples como se diz. O álcool está relacionado, sim, lamentavelmente, e assim como as outras drogas, à violência. E eu acredito que realmente só proibir não vai bastar. E tudo isso é uma questão de cultura. E uma coisa que eu acho muito grave, que é essa ligação direta que as pessoas costumam fazer da cidade da juventude, da cidade de cultura, da cidade de jovens com o consumo de álcool. Então, a juventude, para ser feliz, para ser autêntica, para ser alegre, para estar bem, ela tem que consumir álcool. Isto não pode ser verdade. Isto não pode estar nas nossas falas. Nós podemos estimular a gurizada, os jovens que aqui chegam, a ter diferentes atividades saudáveis, sem um álcool, sem um cigarro, sem droga nenhuma. Isso nós temos que começar a cultivar. Esse discurso de que, bom, é uma cidade de jovem, então tem que ser permitido o álcool, não é assim. São jovens e por serem jovens, nós temos que estimulá-los a ter vida saudável. Né, a ter hábitos saudáveis, a ter encontros saudáveis, a ter lugares e modos de vida saudáveis. Né? Não é possível que nós tenhamos que, para ser alegre, para nos divertirmos, para ter momentos livres, tenhamos que estar fazendo a questão, dando um apoio e achando que isso é o álcool. Vereadora, infelizmente estamos encerrando. Em 30 segundos, o que a senhora acha que pode ser trabalhado daqui para frente, já que esse projeto não foi aprovado no final do ano passado? Eu creio que a legislação do Código de Postura de 2002 tem que ser altamente fiscalizado. Proibir a venda de bebida alcoólica em via pública, como está previsto aqui, porque se não houver a venda, não vai haver o consumo. Tu entende? Se não houver a venda. Outra coisa, os bares que vai para a calçada, na sua grande maioria não tem estrutura adequada para receber o seu cliente, o seu freguês. Aquele que tem estrutura adequada, que foi decorado para receber as pessoas que vão ali consumir, é agradável e as pessoas vão ficar ali dentro. Obrigado, vereadora. Leonardo, 2 minutinhos, então, encerrando essa discussão, a questão a favor da proibição, prefere a questão da conscientização? Eu acho o proibicionismo um desastre. Né? Quer dizer, o que criou o mercado para o crack foi exatamente o proibicionismo da maconha, por exemplo. Então, há uma lógica completamente absurda aí que não tem conseguido comprovar resultados nenhum. Né? Por quê? Porque o uso de substância a humanidade fez em toda a sua história. Né? O exemplo do chocolate que eu dei, eu acho que ele é exemplar. Assim. As pessoas usam como uma substância que altera o seu comportamento. Quase todas as substâncias alteram o comportamento. E cada um tem um encontro completamente diferenciado com algum tipo de substância. A grande saída para mim é andar no caminho contrário do avanço da sociedade de controle do proibicionismo. É exatamente propiciar o encontro, mas principalmente a circulação de ideias e informações,
o compartilhamento, o acesso e a coprodução, então, de espaços comuns. Para além dessa relação público e privado, porque o único espaço público pensado ele é impessoal. Então, ele não prevê o comum, ele não prevê o encontro. E o espaço privado é a negação total do comum, né? Nós temos duas figuras históricas, que foi a ideia do espaço público e a ideia do privado, que elas interditam e inviabilizam exatamente aquilo que é o grande movimento do ser humano em direção ao outro, que é o comum. Talvez pela primeira vez na história da humanidade nós estamos na possibilidade de constituir o comum a partir do compartilhamento, a partir da constituição das redes, a partir do acesso, né? A partir do fazer junto certas coisas e do, sim, ocupar a praça para torná-la comum, ocupar a rua para torná-la comum, ocupar a calçada para torná-la comum. Quase brincando com um projeto que tem em São Paulo que é a rua é para dançar. Por que não? Leonardo, infelizmente... Por que não? Eu concordo contigo, mas no horário com regra. No horário com regra, respeitando infelizmente, os o nosso outros. tempo acabou. Queria agradecer muito a presença da vereadora. A gente sabe da agenda que a senhora tem. Leonardo, muito obrigado pela sua presença. É um assunto polêmico e com certeza renderá muitas outras discussões. Obrigado pela sua presença. O Contraponto volta na próxima semana. Sonho.